Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, junto conosco, professora Cláudia, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula, Roma Antiga, e o tema, ou subtítulo, Cristianismo. Vamos conhecer um pouco sobre uma versão histórica dos primeiros cristãos, das características principais e, claro, um pouquinho também sobre a figura de Jesus Cristo. Bora lá? Embarca nessa aventura? Vamos juntos? Eu vou apresentar para vocês o objetivo desta aula. Identificar as principais características que marcaram os primeiros tempos da religião cristã. Apontar os motivos das perseguições e execuções dos primeiros cristãos. Bom, a gente sempre traz aqui a primeira imagem para vocês fazerem uma avaliação junto conosco, uma análise. Agora vocês serão os historiadores dessa aula. Bora lá? Posso contar com vocês que vocês vão nos ajudar aí? Então, analisando essa imagem, vocês já ouviram falar sobre as catacumbas? Galerinha do sexto ano, qual será a relação delas com o Império Romano? O que vocês observam através da imagem, dessa fotografia tirada da catacumba de Calisto, Roma, na Itália? Olha, pessoal, eu não sei, mas deve ter uns morceguinhos aí, deve ter, né? Eu não sei, mas é possível, por que não? Mas, professor, o que são esses lugares aqui abertos dos lados? Deve ser um lugar bem escuro, né, professor? Opa, bem observado. Ô, professor, é muito legal esses monólogos que você faz. Ah, mas eu sei que vocês curtem junto comigo aí. E aí, catacumbas? São túneis subterrâneos com espaços para guardar os mortos. Por que, professor, Roma ou os romanos na antiguidade criaram essas catacumbas? Devido à própria questão do espaço. Mais de 1 milhão de habitantes na cidade de Roma, faltando espaço para cemitérios, faltando espaço para enterrar seus mortos, seus entes queridos, uma das opções foi cavar túneis subterrâneos embaixo da cidade para a construção de verdadeiros cemitérios subterrâneos, que nós chamamos de catacumbas. Essas catacumbas também fornecem um verdadeiro sítio arqueológico, uma riqueza de imagens, enfim, achados que contam um pouco sobre a história de Roma, também sobre os primeiros cristãos, ou chamados também de cristãos primitivos, que vocês vão estudar nesta aula junto conosco. Bora lá? Agora, uma análise atual sobre a religiosidade do Brasil. Você sabia que a maioria dos brasileiros se consideram cristãos? Mas você sabe como o cristianismo começou? 50% dos brasileiros, de acordo com essa notícia, são católicos, 31% evangélicos, 10% não têm religião, diz o Datafolha. As catacumbas romanas, então, estão extremamente relacionadas com o cristianismo primitivo. Por quê, professor? Porque falar que era cristão no início do Império Romano era motivos, inclusive, de ser perseguidos. O cristianismo era proibido por vários motivos. Dentre eles, porque existe a religião oficial do Império Romano. O panteão romano, dos deuses romanos. Marte, o deus da guerra, Júpiter, Minerva, Saturno. Dizer que você acreditava num monoteísmo e que Jesus, ou Cristo, seria o Messias e representando o Filho de Deus na Terra e que estaria duvidando do politeísmo romano, já era um motivo para ser perseguido. Não que Roma não fosse tolerante com outras religiões. Dentro do Império Romano existiam várias outras religiões, inclusive o próprio judaísmo. Lembrando que Jesus Cristo também era judeu. Nasceu em Belém, na Judéia, próximo de Jerusalém, ok? Então ele está numa província romana judaica, dominada pelo Império Romano. Esse é um ponto muito importante para entendermos também. Mas os judeus foram dominados pelo Império Romano e, como um acordo, vamos dizer assim, né, um acordo mútuo, paguem os impostos e podem continuar professando o judaísmo, mas que não surjam outras religiões, né? Então, no início o cristianismo foi considerado uma seita, isso mesmo, e ainda por cima proibida. Não poderiam professar a fé cristã. A alternativa encontrada por esses primeiros cristãos foi professar sua fé de que maneira? Escondida.
Que melhor as catacumbas, né? Para ser um local onde vocês estariam protegidos, né? Então, as primeiras imagens, achados arqueológicos cristãos, né? Vamos dizer assim, que os primeiros símbolos do cristianismo se encontram nessas catacumbas, que é um material riquíssimo que está embaixo da cidade de Roma, hoje, que é a capital da Itália. Isso é muito importante também nós destacarmos. Olha que bacana, hein, gente? As pinturas mais antigas encontradas em paredes dessas catacumbas romanas, por exemplo, a considerada a representação mais antiga de Maria segurando o menino Jesus. Essa fica na catacumba de Priscila, na Itália, e ela é do século II, gente. Vocês conseguiram aqui identificar? Está aqui o menino Jesus, né? Aqui, então, seriam duas imagens de adultos, né? Já a partir do século III, o Império Romano entra em uma crise. Para muitos romanos empobrecidos por essa crise, também tem vários motivos, a religião oficial romana já não traziam esse conforto espiritual ou a esperança de dias melhores. Então passam a buscar conforto para suas aflições em outra religião. E o cristianismo acaba se expandindo, inclusive se consolidando. Observe esse mapa desse slide. Em azul escuro está a propagação do cristianismo em 325. Já em azul claro está a propagação do cristianismo em 600 depois de Cristo. Veja que demorou 600 anos para propagar a fé cristã em lugares mais distantes, né? Mas em 325, inclusive a Roma já está com o cristianismo mais consolidado. Olha aqui um pouquinho próximo aqui do Egito, né? Olha a região de Jerusalém, que bacana. Né? O sul da região hispânica também já tinha um cristianismo consolidado. Olha que bacana. Bom, a ascensão do cristianismo. Né? Segundo o Novo Testamento, Jesus, filho de Maria e José, nasceu em Belém, como o professor Roberto comentou, na Judéia. É uma província judaica que estava dominada pelo Império Romano. Aos 30 anos, dizendo ser o Messias esperado, Jesus começou a pregar no território da Judéia, pregando a caridade, a humildade, a igualdade entre as pessoas, prometendo aos justos o paraíso. Para vocês entenderem mais ou menos onde nós estamos falando. Seria aqui a região da Judéia. Olhe só, daqui vai se espalhar pelo Império Romano o cristianismo. Outro ponto a se destacar, aqui vocês estão vendo o Cristo Pantocrator, uma representação de Jesus do século VI, que fica no mosteiro de Santa Catarina, no Egito. Olha que bacana. Outra observação, se nós pegarmos o cristianismo primitivo, numa linha cronológica, é fenomenal como que em menos de 300 anos, no final, Jesus Cristo riu por último. Por que a gente brinca assim? Porque ele nasceu, cresceu, se apresentou como Messias, né, historicamente, foi crucificado e morto, inclusive em Jerusalém, correto? Isso historicamente tem vários indícios que comprovam essa versão histórica de Jesus. Nós não estamos discutindo a questão religiosa, ok? A versão histórica, o personagem histórico Jesus Cristo. Veja bem, isso aconteceu em que ano? 33, né? Não é a idade de Cristo? Pregado na cruz, aos 33 anos, como diria a música de Humberto. Agora vamos entender que em 323, até, então, aos longos dos primeiros 3 séculos, o Império Romano, além de proibir o cristianismo, perseguiu, jogou os cristãos em Coliseu, nas arenas de lutas de gladiadores, para ursos, leões, tigres devorarem eles para a diversão da massa. Pensa isso. E claro que isso, ao mesmo tempo que os romanos ficavam, nossa, mas que estranho, aquele cristão sendo devorado e ele todo feliz ali, ó, que conforto é esse? Quem é esse tal de Jesus Cristo? Na verdade, acabava estimulando e trazendo até mais curiosidade aos romanos para entender. Falei, que engraçado, quem é esse tal de Jesus Cristo que esse menino tem coragem de morrer e ainda por cima feliz? Porque era possível você negar. Mas era perguntado, e tinha até uma espécie de um método aos soldados romanos, eles perguntavam 3 vezes para a pessoa, você é cristão? Você é cristão? Você é cristão. Se negassem as 3 vezes, não tinha jeito, punição com a morte. Pois é, teria oportunidade, inclusive, de se converter, né? Ou dizer assim, olha, não, eu errei, eu quis conhecer um pouco do cristianismo, mas agora eu vou voltar a cultuar a fé, né, aos deuses do panteão romano e tá bem por aí. Ele poderia receber um castigo, mas não levaria à morte. Mas se fosse um cristão
convicto, não tinha jeito, terminaria com a morte. Já no ano 323 depois de Cristo, o imperador Constantino disse ter tido uma visão, precisava inclusive de soldados para proteger sua fronteira contra povos estrangeiros. Disse que viu um símbolo de uma cruz, mandou pintar uma cruz no símbolo das armaduras dos soldados romanos, derrotou essa invasão estrangeira e liberou o culto da fé cristã. Pararam de ser perseguidos, pelo menos. Já em 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio torna a religião cristã oficial no Império Romano. E agora mudou o jogo. Proibiu a fé, proibiu cultuar os deuses do panteão romano. Olha que incrível! Em 380 anos, Jesus venceu no final. Com isso, conseguiu um grande número de seguidores entre os grupos populares. Em suas pregações, Jesus propunha a adoração a um só Deus, ou seja, um monoteísmo. E só aí já se opõe a um politeísmo romano e às práticas violentas utilizadas pelo Império Romano. Pintura de Jesus Cristo do século IV, gente, numa catacumba romana. Olha que bacana essa imagem, né? Que seria uma representação de Jesus numa catacumba embaixo, tá, da cidade de Roma. Agora com vocês, copie seu caderno e responda: por que a crise romana do século III influenciou na consolidação, expansão do cristianismo em todo o Império? Daqui a pouquinho nós voltamos, vejamos juntos. Voltei, bora lá com o gesto conosco? Para muitos romanos empobrecidos, em consequência da crise, a religião oficial e o culto ao imperador já não traziam esperança de dias melhores. Então, passaram a buscar o conforto para suas aflições em outra religião. Assim, o cristianismo se expandiu e se consolidou. Vamos pegar a narrativa histórica cristã, né? Sobre uns dias melhores, sobre um paraíso, sobre um outro império, o império de Deus, o império de ouro, e colocando o império, inclusive, romano, como algo passageiro, algo humano, que tem fim. E é isso o grande segredo do cristianismo, a esperança de dias melhores. Olha, vocês estão sofrendo hoje, romanos, cristãos, mas fiquem tranquilos, porque após a morte vocês vão ter o paraíso de Deus. É assim que Jesus Cristo pregou. Ele mexe com os pilares dos valores de Roma. Roma vive da guerra. Pensa! Chegando um jovem carpinteiro lá na Judéia, em Jerusalém, né? Ele nasceu na Judéia e estava em Jerusalém pregando, dizendo o seguinte: se baterem num lado do seu rosto, o que você deverá fazer? Virar o outro lado.
Gente, é o contrário dos valores guerreiros de Roma. Se um romano falar, se alguém bater no teu rosto, arranca a cabeça dele. Jesus disse ao contrário, vire o outro lado do rosto. Quando chega o pagador o cobrador de impostos, um pretoriano, um questor, né? Um representante do Império Romano, um questor, cobrando os discípulos os impostos, Jesus lasca a super pedra, né? A super frase que mexe também com os pilares de Roma. O que tem nessa moeda? Ah, Jesus, tem César. Então, dai a César o que é de César. Gente, está dizendo o seguinte, sim, gente, nós não precisamos de moedas de ouro com símbolo de César para viver. O que é mais importante está após a vida. Aí que trabalha com as estruturas do Império Romano. Sem saber, é impressionante, como se fosse um mecanismo que vai desestruturando todos os valores do Império Romano. Incrível. Claro, própria questão territorial, questão econômica, questões relacionadas aos povos germânicos, das fronteiras, o custo para se manter um império, tudo isso está no bolo, está no pacote da crise do século III. Mas a visão histórica não pode ser abandonada, o cultural era fundamental para se manter os valores. E aí Jesus ceifou o Império Romano. A perseguição aos cristãos aconteceu por mais de 2 séculos. Incluiu execuções públicas, crucificações, exposição a feras famintas para serem devorados e destruição de suas igrejas. Resistindo à perseguição romana, cristãos reuniam-se nas catacumbas onde oravam e sepultavam seus mortos. Mais uma questão muito importante, houve verdadeiros genocídios. Tem documentos que falam de 20 mil, 30 mil cristãos mortos assim numa perseguição muito violenta, em vários imperadores que eram mais radicais, né? Como, enfim, vários imperadores, inclusive durante esses 3 primeiros séculos do Império Romano. Aqui vocês estão vendo um mosaico do século III mostrando a execução de criminosos devorados por animais, que dá para ter uma noção de como que também os cristãos eram colocados no mesmo nível desses criminosos. Apesar de perseguido pelo governo romano, o cristianismo, com sua crença na vida pós-morte, continuou atraindo muitos pobres, remediados, ricos, homens e mulheres, e até mesmo autoridades romanas. Com a crise do século III, o cristianismo se consolida como uma religião com grande número de seguidores por todo o império. Aqui uma representação, uma pintura de um cristão que será, daqui a pouquinho, devorado por esse tigre. É uma representação de Fyodor Bronnikov, de 1869. Com vocês novamente. Copiem seu caderno e responda. Como era a perseguição dos cristãos durante o Império Romano? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos. Voltei. Bora lá corrigir? Só lembrando, um dos imperadores que perseguiram muitos cristãos, inclusive foi César Galério. Teve muitas situações de execuções
de cristãos perseguidos, e se fala inclusive em números enormes, assustadores, de 20 mil, 30 mil de uma leva sendo executados. Perseguição aos cristãos aconteceu por mais de 2 séculos, incluiu execuções públicas, crucificações, exposição às feras famintas para serem devorados, destruição de suas igrejas. Resistindo à perseguição romana, os cristãos reuniam-se nas catacumbas onde oravam e sepultavam seus mortos. Bom, vamos lá sobre as perseguições. Os imperadores perceberam que era melhor aliarem-se a eles do que ficar sempre tentando perseguir, nunca tinha fim. Matava um cristão, parecia 10. Aquela história, criava mais curiosidade sobre essas tentativas de execuções de cristãos dentro do Coliseu, dentro de várias arenas. Em 313, o imperador Constantino concede liberdade ao culto aos cristãos, outros colocam de 323, mas fique nesse período, é chamado Édito de Milão. Então está autorizado, né? Ele fez uma liberdade de culto. Tá, pode então, ele fez um acordo que não perseguiria mais os cristãos, se eles ajudassem, inclusive, os soldados romanos nas fronteiras contra uma invasão bárbara. Aqui vocês têm a lápide da memória do Édito de Milão, na igreja de San Giorgio de Lapazio, em Milão. A consolidação do cristianismo agora se dá em Teodósio 380. O imperador Teodósio torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Gente, é incrível isso. Essa aqui é uma pintura representando o imperador Teodósio e Santo Ambrósio, né, de 1619, nesse contexto de tornar o cristianismo uma religião oficial em 300 anos. 350 anos, se nós tirarmos os 33 de Jesus Cristo, não? Mais uma perguntinha, última da aula. Quando ocorreu a consolidação do cristianismo no Império Romano? Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei, bora lá corrigir essa. Consolidação do cristianismo se dá com o imperador Teodósio em 380, lembrando que 313, 323, Constantino já tinha, através do Édito de Milão, autorizado o culto ao cristianismo. E em 380, o imperador Teodósio torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E com umas curiosidades, além de proibir o panteão dos deuses, autorizou a perseguição de romanos que não se convertessem ao cristianismo. Houve casos também, pouco, mas teve. Retomada, vimos as principais características que marcaram os primeiros tempos da religião cristã. Para muitos romanos empobrecidos, em consequência da crise, buscaram conforto em suas aflições no cristianismo. Catacumba de Priscila, olha essa imagem, representação de Jesus jovem, que bacana, gente, já representado como um bom pastor, ela é do século III, né? E a ideia das ovelhas, né? Devido à parábola do Evangelho de João. Olha que riqueza essa imagem da catacumba de Priscila que fica em Roma. Galerinha, fechando com vocês, aquele abração do professor Roberto. Espero que vocês tenham estudado, um pouquinho de curiosidade, estimulado vocês a buscar mais conteúdo sobre o cristianismo. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até breve. Valeu!